O kit é uma videoteca a serviço do currículo do ensino fundamental. Os 78 programas foram analisados pedagogicamente e se mostraram adequados para apoiar a prática escolar. São filmes didáticos, documentários, reportagens, animações. O caderno do professor mostra como utilizar o vídeo e o acervo na sala de aula. Quando o professor identifica o conteúdo do programa e o relaciona com o currículo escolar, ele passa a ter a possibilidade de colocar dentro da sala de aula o fascínio da imagem em movimento. Primeiro eu verifico se o equipamento está ligado na corrente elétrica. Agora aperto a tecla Power. Ligo a TV. Coloco a TV no canal 3. Coloco a fita no vídeo. Agora aperto a tecla Play. A Amazônia tem a mais rica variedade de peixes de água doce do mundo. Para se ter uma ideia mais completa do que representa a riqueza de espécies desta região, basta fazer uma comparação. A Europa tem apenas 300 espécies de peixe, enquanto que a Amazônia tem pelo menos 2.000 espécies já identificadas. Apertando a tecla pause, eu posso fazer uma reflexão, complementar o programa com novas informações, debater com a turma. Apertando a tecla rewind, podemos repassar o que já foi visto. A tecla forward nos permite adiantar o filme. Utilizar bem esses recursos é aproveitar didaticamente a tecnologia do vídeo na sala de aula. Regular o tracking garante uma boa imagem. Finalmente, aperto o stop quando termino de utilizar a fita. O rewind para rebobinar. E o eject para retirar a fita. Temos um encontro marcado com essa orquestra maluca. Ela é composta de triângulos, pirâmides e retângulos. Eles são atores mágicos de fábulas geométricas. O cubo negro é um corpo e o funil uma raposa atlética. O caderno do professor orienta a utilização dos programas. Contém textos e informações fundamentais para que o professor utilize a tecnologia do vídeo na sala de aula em todo o seu potencial. Além de ser um catálogo com ficha técnica, sinopse dos programas e indicações dos assuntos e áreas do conhecimento de cada programa. Vamos ver agora como o vídeo deve ser usado. Saber o que o professor pretende com o filme, definir com clareza o seu objetivo. Você pesquisa então no caderno do professor e escolhe o programa que lhe dará apoio na sala de aula. A densidade dos líquidos. Pequeno experimento com material simples. É isso. O que você sabe sobre líquidos? Alguns são ralos, outros são espessos. Já reparou que alguns flutuam em cima de outros? Para falar a verdade, dois líquidos nunca são iguais. Assistir e analisar o filme pelo menos 3 vezes antes de usá-lo na sala de aula. Aqui as coisas de que você precisa: uma jarra grande, um vaso com água, colorante, um pouco de óleo vegetal, de calda de açúcar ou mel, uma colher e um punhado de coisinhas pequenas. Planejar as atividades a serem desenvolvidas. É importante que a turma veja o programa inteiro. Na segunda exibição, paramos para destacar alguns pontos. Muito bem, agora que nós já assistimos o vídeo, nós vamos fazer o que havíamos planejado. Vamos fazer nós mesmos a experiência, tá bom? É preciso realizar experiências, pesquisas, trabalhar com textos e outras atividades que devem sempre estar relacionadas com o uso dos programas. Deixa eu ver, Dudu. Ah, muito bom.
Vocês observaram bem? Mas para que tudo isso aconteça, é preciso saber planejar o uso do vídeo. É fundamental conhecer o acervo para identificar conteúdos. O programa deve estar adequado ao currículo e faixa etária do seu público-alvo. Estimular a participação, a pergunta, o debate, a opinião. Vamos ver agora um exemplo do nosso acervo e identificar o seu conteúdo. Essa criativa animação é sobre a origem e a história dos números. É também sobre as operações aritméticas. Esse mesmo programa pode dar apoio ao professor em aulas de matemática, 2 ovos, 2 tartarugas, 2 cocos, 2 buracos e 2 galos na cabeça. Talvez ele tenha talento para matemática. aulas de história. Com os egípcios, os medidores para a construção já permitiam obter medidas geométricas. Ao mesmo tempo, os egípcios inventavam sinais para expressar os grandes números. E aulas de comunicação e expressão. Os homens falam línguas diferentes, geralmente não se entendem, como se estivessem numa torre de Babel. A utilização do acervo é versátil e dinâmica. O professor pode usar os programas com diversos objetivos em diferentes disciplinas. O professor da sua aula. O vídeo dá apoio ao professor. Experimente trabalhar com esses programas. Procure e grave outros programas que possam complementar a sua videoteca. Troque suas experiências com os colegas. Leia, reflita, debata, avalie. Construa seu processo permanente de capacitação. A germinação. As funções da semente. Ela fornece energia para que as raízes cresçam e comecem a absorver água, para que as folhas, captando a luz do sol, possam fazer o trabalho da fotossíntese. Um fenômeno que só pode acontecer graças a 2 fatores ambientais, a água e a luz. Sem eles não há fotossíntese. O homem pode controlar um desses fatores ambientais. A irrigação nas grandes lavouras substitui a chuva e aumenta a produção. Para poder comer o feijão, é preciso esperar 1 mês. 30 dias para que se cumpra por completo o fluxo de energia de diferentes sistemas. A energia do sol serve à energia do vegetal, que por sua vez serve à energia do homem. Assim se forma a cadeia. As plantas são elos vitais entre a poderosa fonte de energia do sol e da energia que todos os seres precisam para viver. Como diz o dito popular, saco vazio não para em pé. Ao contrário das plantas, que pela fotossíntese fabricam seu próprio alimento, nós, animais, temos que buscar no meio ambiente a comida que é a fonte de toda a energia da vida. O alimento faz uma grande viagem pelo corpo até se transformar em pedacinhos tão pequenos que possam ser aproveitados na produção de energia. Assim, passa por processos físicos e químicos que retiram dele todos os nutrientes necessários ao funcionamento do organismo. Hoje, já sabemos que muitas doenças são consequências de má alimentação ou de alimentos contaminados por micróbios patogênicos e agrotóxicos. Por isso, é tão importante a higiene no trato pessoal e na manipulação dos alimentos, além do cuidado com o consumo de produtos industrializados. O planeta Terra possui condições para alimentar todos os seus habitantes. No entanto, grande parte da humanidade passa fome. Esta fome, na maior parte do mundo, não é causada pelas condições naturais impróprias, ou por problemas como secas, enchentes e pragas. Se olharmos para os países onde a fome graça, veremos que em muitos deles a distribuição social da renda é injusta e desigual. Nestes países,
A estrutura econômica se baseia na produção intensiva de produtos agrícolas de alto valor nutritivo, que são exportados, e passam longe do prato vazio de sua própria população faminta. Este quadro só mudará quando o modelo de desenvolvimento, voltado unicamente para a atividade econômica, for substituído por outro, social, que privilegie o bem-estar de todos. A gigantesca distância de tempo que separa os dinossauros do aparecimento do homem na Terra mostra como foram lentas as mudanças ambientais do nosso planeta. A história da humanidade é pequena, se comparada à história da Terra e de outros animais. O mundo dos dinossauros era completamente diferente do que hoje habitamos. A América, a Europa, a Ásia e a África formavam um só continente, o que mantinha as espécies vivas unidas. Elas só se separaram quando o mundo se dividiu. Era um mundo marrom e verde, sem flores, sem frutos, sem aves. Os seres vivos são reflexo do seu meio ambiente. No mundo povoado pelos dinossauros, eles podiam ser únicos e imbatíveis. Havia pouca competição com outros seres por espaço e alimento. Mas animais enormes e poderosos como estes desapareceram por completo do planeta. Na cadeia de sucessão das espécies, sobrevivem os mais aptos a se adaptar às mudanças ambientais. As hipóteses diferentes sobre a extinção dos dinossauros abrem o debate para a controvérsia no conhecimento científico. Não há explicações absolutamente verdadeiras ou exatas. Tudo é fruto de pesquisa, de observação e experiência. O homem, essa espécie tão recente, mas com uma capacidade única de alterar e manipular o ambiente, pôde, com sua inteligência, reconstituir a vida de seres que ele nunca viu, observando suas estruturas ósseas, associando a forma à função. Pôde povoar a imaginação com lendas sobre dragões, semelhantes aos répteis que desapareceram 60 milhões de anos antes dele existir. E pôde transpor para a magia do cinema, uma de suas grandes invenções, o confronto dos tempos mais remotos de nossa história com os tempos atuais. A história, tradicionalmente, tem sido escrita do ponto de vista daquele que detém o poder. Ela nos conta muito sobre a vida dos homens, mas quase nada da vida das mulheres. São personagens frequentemente esquecidos, como os negros, os trabalhadores, os índios. Estas imagens do trabalho na Idade Média, por exemplo, desmontam a crença de lindas donzelas suspirando nas torres dos castelos, à espera do príncipe encantado. Apesar de viverem no mundo dominado pelos homens, elas conseguiram realizar muitas coisas. No trabalho pesado do campo, no comércio, que dinamizava a economia das cidades medievais, no artesanato, que produzia os bens de uso cotidiano, nas artes, no trabalho religioso, que tanto influiu na vida das pessoas nesta época. São imagens que se baseiam em pinturas e desenhos da época, uma fonte importante para o estudo da vida cotidiana neste período. A arte, portanto, é um elemento que ilumina a história com novas informações. Elas mostram mulheres diferentes. A jovem camponesa que tinha seu serviço alugado pelo pai certamente enfrentava uma vida mais dura que a da senhora feudal. É uma distinção importante porque mulher não é uma categoria social. O vídeo mostra também como as mulheres da época dominavam o conhecimento das ervas e dos mistérios do nascimento. Muitas delas foram condenadas como bruxas à fogueira, justamente por terem a sabedoria de curar e de trazer à vida as pessoas. Por isso, representavam uma ameaça ao controle da igreja e dos doutores homens nos primórdios da medicina. Você pode pedir a seus alunos que façam uma comparação com as atividades das mulheres hoje. Trabalham muito? Como trabalham? Participam de decisões importantes? Certamente, eles vão encontrar muitas semelhanças com as mulheres da Idade Média.
Mas também vão encontrar muitas diferenças e constatar as conquistas importantes que as mulheres fizeram ao longo do tempo. A animação de figuras geométricas em 3 dimensões é um ótimo estímulo para o trabalho informal com a geometria espacial. Os cilindros, os cubos, as esferas, os círculos e os semicírculos são parte de nosso espaço cotidiano. Aqui, eles se tornam personagens de uma fábula, uma pequena narração com princípio, meio e fim, usada para ilustrar um preceito, um julgamento, uma ideia, que costuma atrair muito as crianças. São figuras que motivam a exploração de propriedades de simetria, equilíbrio, semelhança, superfícies planas e não planas. A pesquisa de objetos com formas equivalentes pode desenvolver a habilidade de classificação, comparação e ordenação, tão importantes no raciocínio lógico. Servem também para observar melhor as transformações e as deformações. Outro ângulo que você pode explorar com a fábula da rã e do boi em desenho animado é a mudança de referencial. O que acontece quando olhamos o mesmo objeto em diferentes posições? O tempo é a matéria dos historiadores. Sua divisão em anos, décadas, séculos e milênios é fundamental para se pensar a história e torná-la compreensível. A história dos espelhos do tempo é também a história do desenvolvimento do conhecimento humano. Ela nos mostra o quanto a cultura europeia deve a povos da África e da Ásia, como os babilônicos e os egípcios, que na disputa pela dominação do mundo passaram a ser considerados inferiores. Eram, na verdade, sociedades altamente desenvolvidas que desvendaram alguns dos mais importantes segredos da ciência contemporânea. A história dos espelhos do tempo é ainda a história da capacidade que o homem desenvolveu de prever os fenômenos naturais para melhor controlar o ambiente, como no caso das cheias do rio Nilo. É também um excelente meio de estudo de diversas noções matemáticas. A diferença de tamanho da Terra e do Sol, que permite trabalhar a ordem de grandeza. Os 360 graus que fazem do círculo uma forma perfeita. O conceito de linhas perpendiculares à circunferência de um círculo, desenvolvido por Eratóstenes. Enfim, a linguagem matemática como linguagem usada para traduzir e compreender o mundo. É ainda o meio de estudo da mecânica celeste, a constância dos movimentos da Terra sendo utilizada para medir a passagem do tempo. No estudo da incidência variada da luz na Terra, é importante lembrar a forma elíptica da órbita dos planetas em torno do Sol, o que também ajuda a explicar as estações do ano e a distribuição de diferentes formas de vida em nosso mundo. E assim, pouco a pouco, fomos chegando ao nosso espelho do tempo, para corrigir a falha na contagem do ano solar, que levava ao atraso de 10 dias. O Papa Gregório XIII, no ano de 1582, ordenou que se pulasse do dia 4 para o dia 15 de outubro. Ordenou também que fossem suprimidos os anos bissextos seculares, com exceção daqueles múltiplos de 400, como o ano 1600 e o ano 2000. O nosso espelho do tempo é, portanto, fruto de vários séculos de trabalho do homem. Um trabalho que só foi possível através da comparação de informações acumuladas, que puderam circular por toda a humanidade. No semiárido nordestino, chove de forma irregular. Mesmo quando chove, o solo impermeável não retém a água. As secas podem se prolongar por um ano ou mais. Então os rios se transformam em estradas de terra poeirenta, que levam a lugar nenhum. No entanto, a vida teima em resistir no semiárido. Basta uma chuvinha para que o verde retome todos os espaços.
Os cactos conseguem reter água em seu corpo. Os bichos sabem que encontram água nos lajedos. E o homem sertanejo cria engenhosas formas de convivência com o ambiente. Ao contrário do que aprendemos, a miséria da Caatinga não é uma consequência das condições físicas do lugar. Muito pelo contrário. Ao longo da história, os recursos naturais e humanos da região vêm sendo expropriados e desperdiçados. Os conhecimentos do homem do semiárido no trato com o meio não são valorizados. E a cada dia aumenta o contraste entre a sutil riqueza natural da região e o quadro de profunda pobreza e desigualdade social. No século XIX, a decadência da produção açucareira, seguida de sucessivas secas prolongadas, acentuou o empobrecimento social do semiárido. A Caatinga começou a ser palco de movimentos sertanejos, muitos de caráter messiânico e religioso, como de Canudos. Estes movimentos denunciavam a miséria da região e foram reprimidos com selvageria pelos grandes proprietários. Ao longo do tempo, os meios de comunicação de massa vêm divulgando de forma intensiva a ideia de que o sertão é um lugar miserável, sem jeito. Graças a esta visão distorcida do semiárido, os grandes proprietários conseguem se apropriar também das generosas verbas federais, endereçadas à resolução dos problemas do Nordeste, mas que raramente chegam aos seus reais destinatários. É a indústria da seca. Você tem em mãos uma grande diversidade de temas para discutir com seus alunos. A evolução das espécies. Foi preciso muito tempo para que aparecesse uma estrutura mais eficiente, a pena, capaz de substituir as pesadas membranas do mais velho ancestral das aves, o pterodáctilo. Do antigo Archaeopteryx, as 8.000 espécies que povoam hoje o planeta, mais um longo trabalho de evolução ocorreu. Embriologia, a vida que se forma a partir do ovo, que fornece tudo o que o filhote precisa para se desenvolver fora do organismo materno. Um elemento altamente nutritivo, também para os seres humanos. A relação do homem com a natureza. A lenda mitológica que dá sentido a fenômenos que o homem não consegue explicar. E a inspiração que se manifesta no campo das artes e também no campo da tecnologia, a grande ferramenta que tornou realidade o sonho humano de voar. A física do voo, a aerodinâmica dos pássaros, com ossos leves associados a uma musculatura mais simples. E a energia necessária para o extraordinário esforço físico de voar. Leveza e uma enorme quantidade de energia transferida para as asas. É assim que o pássaro conquista o céu. Nós visitamos algumas escolas de Minas Gerais e do Espírito Santo e vimos como os professores estão desenvolvendo o uso do vídeo. Gente, hoje nós vamos trabalhar de novo com o vídeo do Haroldo Vira Gigante. Vocês lembram do vídeo? Lembro! O que é que tem no vídeo? Quem sabe me contar? Mas antes dele pensar que ele está grande, como é que o Haroldo é? Quem que o Haroldo é? É um menininho. E por que ele pensa que ele ficou grande? Nós já tínhamos trabalhado o vídeo do Haroldo Vira Gigante em português, com produção de texto. Então eu achei que o vídeo dava para explorar nele a matemática, a parte da geometria, os conceitos de reta, segmentos de reta, curvas abertas e fechadas. Hoje nós vamos ver, com o mesmo vídeo, nós vamos trabalhar matemática. Vocês lembram que nós trabalhamos geometria? Então vamos ver o que vocês lembram. O
que é uma reta? Quem lembra? Reta é um conjunto infinito de pontos. São pontos que vão se alinhando, se alinhando, se alinhando, até não aparecer mais o ponto. Parece uma reta. É assim que ele começa a história dele, não é? Ô, gente, hoje nós vamos rever o vídeo, tá? Do Haroldo Vira Gigante. Vocês vão observar dentro do vídeo segmentos de retas, curvas simples, curvas fechadas, curvas abertas, porque depois nós vamos reproduzir o vídeo do Haroldo no papel, tá? E vocês vão trabalhar as curvas e as retas, tá? E segmentos retos principalmente, tá? Vocês vão imaginar um menino viajando na parede. É tudo uma brincadeira, tá? O vídeo, tá? Olha lá, olha o segmento de reta. A reta, né? Vocês estão vendo que não tem fim, olha lá, foi embora. Olha os segmentos de retas lá nas casinhas, olha. Cercada de montanha. Parece com a nossa cidade, gente? Cercada de montanha. Nossa cidade tem montanha, né, Eliane? A lua também, olha lá. O que é a lua? Aquela lua ali, o que vocês acham que ela é? Uma curva lá, ó. Olha lá as curvas, olha. As nuvens, olha lá. Que tipo de curva é aquela nuvem? Pensem aí. A maioria das vezes eu levo a fita, eu assisto a fita antes dos alunos. E dentro da fita, depois que eu assisto, eu procuro explorar o assunto que eu quero. Às vezes, muitas vezes você repara, quando você vai passar o vídeo para os alunos, você consegue explorar uma outra coisa também que não está no seu plano, os meninos perguntam. Você vai explorando dentro das possibilidades. Você até sai do plano de aula para atender as necessidades dos alunos. Aquela paisagem que ele desenha em torno da estrada de ferro, o que é que tem lá de curva? Vamos ver se alguém lembra alguma curva fechada. Que desenha que é maior do que ele. A flor. Mas uma aula com vídeo eu acho que é mais enriquecedora. Eles descobrem coisas no vídeo que eles nunca viram. É muito mais enriquecedor, porque eles veem a imagem, eles têm condições de trabalhar em cima da imagem. Eles podem perguntar, eles podem explorar aquela imagem. Quando você dá uma aula sem vídeo, você passa o que você sabe da matéria. Você só passa a sua visão, né? Quando você põe um vídeo, o menino pode formar a visão dele. Nós vamos fazer um trabalho com o vídeo do Haroldo Vira Gigante. Vocês vão usar esse papel aqui. Vocês vão tentar reproduzir a história do Haroldo nele, tá? Vocês vão observar e vão usar aqui as retas, segmentos retos, curvas, tá? Nós vamos usar canudinho e barbante. Pode cortar o canudinho que vocês quiserem, tá? Não se esquecendo que uma história tem que ter um título, tá bom? Se você dá um vídeo, pede uma produção de texto sobre aquele vídeo, o retorno é maior do que quando você conta uma história e pede uma produção de texto. Com o vídeo, o retorno é maior. Pelo que eu vi, ele imagina que ele está no quarto dele desenhando. Aí ele desenha tudo. Desenha a casa, desenha tudo. Ele desenhava umas casas pequenininhas, aí ele pensava que era um gigante. Depois ele foi e desenhou uma flor bem grande. Aí depois ele ficou pequeno, ele pensou que ele encolheu, só que não foi não. Aí depois ele desenhou o quadro e viu que o tamanho dele estava normal. Depois ele ele passa dentro do mar, o mar é menor do que ele. Torna muito mais fácil trabalhar quando se tem a imagem, porque muitas das vezes nós temos que trabalhar uma realidade que não é nossa e que só falando ou através de gravuras, cartazes, não torna muito real para o aluno. Eu aprendo vendo as coisas, depois a gente pode comentar, pode fazer alguma coisa sobre o filme. Eu acho que o vídeo ilustra muito bem o que os alunos não podem imaginar, né? Ele amplia esse cenário. Eu trabalhei em seca no Nordeste com os meninos, eles não tinham noção do que era seca no Nordeste. Então, a partir do vídeo, eles formulam a ideia, eles veem aquilo, então eles conseguem assimilar a matéria através do visual. Nós estamos vendo, aí depois o professor explica, fazer uma coisa sobre o que nós vimos. É um recurso assim, excelente para o professor que só tem, estamos com giz e quadro, né? Então ele vem ilustrar muito e trazendo documentário, né? Registrado o fato verídico para o aluno. A nossa aula hoje foi sobre estudos sociais
né? Nós estávamos estudando o bairro, né? E para a gente estudar o bairro tem que ter um objetivo, né? O objetivo então seria conhecer o bairro, as ruas do bairro, que a gente não conhecia todas, o endereço que as crianças também não conheciam. Eles foram também fazendo anotação dos números da casa. Então esse está relacionado à matemática. Meio ambiente também, né? Os rios, nós conhecemos o rio do nosso bairro. Nós vamos ver de perto os problemas do rio, que está muito poluído, né? Crianças, vamos observar o rio. O que vocês estão vendo? Que sempre a gente comenta na sala de aula. A população aumentou no nosso bairro, né? E ele é um bairro antigo, próximo ao centro. Então, com o crescimento do bairro, o que veio assim, então, os encanamentos, os esgotos são jogados no rio e ajudam a matar o rio. Então nós vamos conversar com a moradora do nosso bairro ali, uma senhora que ela já tem muitos anos. Vamos perguntar a idade dela. Vamos fazer entrevista com ela? Nós vamos descobrir como que era esse bairro antigamente, tá? Quem é que gostaria de perguntar? Fazer a pergunta pra ela primeiro. Eu. Quando eu vim pra aqui, isso não tinha ninguém. Era capoeirão, puro capoeirão. Só existia uma casinha ali que era da Dona Maria Velha. E aqui tinha esse morro que trata o Morro da Cabrita. Só. O resto era tudo, isso tudo era lagoa aí, ó, não tinha nada que se aproveitar. Só tinha a ponte que ia para Biraçu, passava ali onde tem o Pilaço de Pedra, atravessava ali, ganhava essa estrada aí e sumia. Dona Maria, o rio era pequenininho assim? Esse rio agora é um rio muito nojento. Isso aqui, se caísse uma agulha, um alfinete, você achava. Hoje não se acha nada, é só lama, imundícia que tem aí. Quantas casas tinha antes, assim? Era de cimento ou era De nada. De cimento era só fogão para cozinhar feijão. O resto era tudo casa de madeira. Até a casa do chefe que era ali, era tudo casa de friso, de madeira. O trem passava ali. Nós vamos assistir a um vídeo que o nome dele é Insetos Sociais. Nós vamos prestar bastante atenção, vamos observar quem são esses insetos, como eles vivem, onde eles moram, tá? Como eles trabalham. Depois a gente vai conversar mais, né, pra gente fazer uma relação do filme com o estudo que nós vamos fazer, né, que é sobre o bairro, tá? No planeta Terra existem aproximadamente 1 milhão de espécies diferentes de animais. Desse 1.800.000 espécies pertencem à classe insecta, quer dizer, são insetos. A partir desse filme, a gente vai estudar vários outros assuntos, como ciências também, estudando a parte dos insetos. Eu aprendi que essa abelha bota um ovo em cada colmeia. Eu aprendi que essa abelha tira mel da flor. Eu aprendi que só a abelha rainha pode botar ovo. Eu aprendi que as formigas trabalham em comunidade junto. Quando a Maria morava aqui, o rio tudo limpinho, quando caiu uma agulha, a gente achava. Agora ele começou a ficar poluído, começou a ficar com xistosomose. Eu aprendi que o rio ficou sujo porque as pessoas jogam muito lixo dentro, aí ficou poluído. O vídeo, para ele ter realmente um papel importante, é necessário que o professor, antes de utilizá-lo, esteja preparado, né? E também, assim, assista o filme com antecedência e prepare bem a sua aula para que, no decorrer, né, do filme, ele possa chamar a atenção dos alunos para aqueles detalhes importantes e que muitas vezes passa despercebido. A gente aprende mais. A gente vai olhando assim, igual a gente olha pro filme assim, aí tem um negócio lá que a gente vê lá, a gente pergunta ao professor, Maria José, o que é isso? Aí ela pega e mostra a gente, ela explica pra gente o que é. É muito importante ver a fita antes de levar, porque eu vou tornar a salientar, o vídeo não é um divertimento, a televisão e o vídeo não é divertimento em sala de aula, é um instrumento de trabalho. É um enriquecimento das aulas do professor. Então é muito importante que ele veja o material com que ele vai trabalhar.
Todo filme a gente tem um objetivo a ser visto, a ser cumprido, né? Tá? Então não adianta você pegar um filme, né, e assistir por assistir, você tem que ter um objetivo. De 15 em 15 dias dá para se reunir, nós já deixamos predeterminado, o professor sabe que naquele dia ele não pode ter nenhum compromisso, né, ele marca qualquer dia, menos aquele, que ele tem que estar aqui, não pode mandar um substituto para fazer esse planejamento. Então, cada professor tem um tema que gostaria de ver, ele sempre escolhe 2 ou 3, nós passamos, todos assistem, que às vezes um tema interessa um, mas não interessa outro, no dizer, mas quando ele assiste já interessa, né? Então, e às vezes ele até planeja junto com esse que pensou de ver este tema. E sai um planejamento muito bom, porque 7 pessoas, comigo 8, às vezes a diretora tá, às vezes não, mas 8 pessoas pensando, o planejamento sai muito bom. Vocês vão atravessar desse lado aqui para lá, não pode utilizar os 2 pés ao mesmo tempo. E agora, nessa primeira atividade, não pode ajudar o colega. Pode começar. Eu planejei primeiro as atividades, depois eu vou passar um filme para eles, né, que chama O Conflito, e depois do filme a gente vai fazer uma discussão em cima das atividades aqui fora com o filme na sala. O objetivo mesmo é de mostrar para eles como que é importante trabalhar em equipe e nunca brigar. Ó, vocês agora não podem utilizar os 2 pés no chão, não pode passar pulando num pé só. E agora, nessa atividade, vocês podem ajudar o colega, mas a partir do momento que conseguirem passar. Pode começar. Eu desenvolvo uma série de coisas, né? Criatividade deles na atividade, socialização, que é importantíssimo na aula de educação física, né? Estou desenvolvendo tudo, lateralidade, matemática dá para desenvolver, uma série de coisas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. A atividade é o seguinte, gente. O primeiro, na hora que eu falar já, vai correr, que é Jaquenilton e Fabiola. Vão correr até lá, encostar a mão no muro. Na hora que chegar no muro, vai voltar, vai dar a mão para o segundo colega e vai correr de mãos dadas com o segundo colega. E assim por diante, até todo mundo tá de mãos dadas, indo lá e voltando. E vai marcar ponto, a fila que agachar primeiro e todo mundo estiver indo lá de mãos dadas e voltar aqui. Podemos começar? Já! É uma turma muito boa de comportamento, mas uma turma que bate muito um no outro, por qualquer coisa eles estão batendo. Então a minha intenção é de mostrar para eles que é importante eles trabalharem em equipe para ajudar e nunca para bater no colega, sempre ajudar. Depois da atividade que nós fizemos lá fora, a gente vai assistir um vídeo que vai mostrar bem o que é trabalhar em equipe. Então a gente vai assistir o vídeo e vai prestar bastante atenção. Eu assisti o filme, eu amei o filme. Acho que o filme é uma verdadeira lição de vida, que era uma disputa entre uma caixinha de fósforo, se dividiu em 2 equipes e começaram a brigar por nada. Porque a briga do filme realmente é uma briga banal, né? Por nada. É exatamente o que acontece. Às vezes o menino chega na sala de aula, o colega está sentado na carteira dele, aí já começa, já leva para o outro lado. Às vezes chega na aula de educação física, o colega já está na fila, ele quer chegar, quer empurrar, quer tirar o colega do lugar, aí começa a briga também. Então, quer dizer, o objetivo era esse e também trabalhar a criatividade do aluno, né, que é muito importante, e ilustrar também a aula de educação física. O objetivo da atividade lá fora era para mostrar para eles que em atividade, que ele tinha que trabalhar sozinho. E atividade que ele tinha que trabalhar em equipe, é muito mais gostoso você estar trabalhando em equipe, dependendo do seu colégio, que você está trabalhando individualmente. O filme Conflito foi muito importante para complementar a aula que a gente fez lá fora. Porque foi uma competição entre uma caixinha de fósforo que se dividiu em 2 equipes. A mesma coisa aconteceu com a gente lá fora. A primeira atividade não podia ajudar ninguém. Na segunda atividade, eu podia ajudar o colega. Na terceira atividade, dependia do colega para a atividade ser realizada.
Então eu gostaria que vocês me falassem agora qual atividade vocês mais gostaram e por que gostou da atividade. Eu gostei porque tinha que ajudar os colegas e depois, quando acabar de ajudar um, eu ia acabar de ajudar outros. Eu só podia atravessar o pátio com a ajuda dos colegas. Uma caixinha de fósforo que é dividido por 2, aí todos queriam brigar, aí veio fogo e queimou. Como aconteceu na caixinha de fósforo. O que aconteceu? Tava pegando fogo. Como assim, alguém que não respeita as coisas, quando começa a brigar, sempre perde, né? Aí tava todo mundo um matando o outro, aí foi depois que queimou tudo lá e acabou. Os registros, eles são muito importantes, porque quando a escola trabalha em equipe e os professores têm um bom relacionamento, isso serve de ajuda de um para o outro. Então, se um professor trabalhou com uma disciplina de ciências com um certo vídeo, o outro professor de outra turma, ele pode também ter acesso a esse registro que foi feito, ver como o professor desenvolveu esse vídeo na sala e fazer melhor até, né? Porque o ano que vem faz falta, né, você ter uma sugestão de trabalho dentro daquela mesma proposta de um tema X. Né? Então é bom, mesmo que você não vá usar, mas é bom você ver o que foi usado. Após o uso, nós usamos uma ficha onde o professor faz todas as anotações do vídeo que usou, em que disciplina, se ele usou integrada, né? Se ele houve interdisciplinaridade no conteúdo, e a avaliação ele faz, como foi o rendimento, o desenvolvimento, né, de todo o trabalho que foi feito. Eu vou passar um filme aqui para vocês vão prestar bastante atenção no filme, e aí depois vocês vão falar para mim o que passou no filme e o que acontece, que vocês veem acontecendo na rua na hora que vocês estão vindo para a escola ou então quando vocês estão indo para casa, tá certo? Então presta bastante atenção. Eu tinha visto, né, reparado que os meninos, eles tinham mania de ficar correndo atrás de ônibus, pegando traseira, às vezes vem carro, eles atravessam na frente dos carros, sem olhar, sem preocupação nenhuma, como se eles estivessem andando num canto, lugar onde não tem movimento nenhum, né? Então, eu resolvi fazer um trabalho com eles sobre o trânsito, dar algumas orientações, né, para ver se eles mudam algumas manias que eles têm, que pode até, assim, acontecer, causar um acidente com eles, né, machucar alguém e tudo. Eu planejei primeiro passar um vídeo para eles, uma fita de vídeo, e aí depois da fita de vídeo, aí a gente trabalharia do lado de fora da sala, né, como que eles agiriam se eles estivessem na rua. O ônibus estava empurrando para lá e para cá, que estava empurrando dentro. Aí depois, quando foi sair, ele saiu todo amassagado. Quando o moço entrou no ônibus, né, aí um menino de paz da barriga estava empurrando para lá, para cá. Aí quando ele saiu do ônibus, ele estava tudo amassado. Fumando, aquela hora ele tava fumando, né? Aí mesmo, o que tá dentro da barriga ficou e fazendo assim, empurrando ele. Nós vamos começar a estudar um assunto, né, que é chamado de o trânsito, para a gente aprender, ver como que a gente deve andar na rua, e mesmo quando está vindo para a escola ou então indo para casa. Então agora nós vamos sair lá para fora, vamos ficar ali na quadra, e aí a gente vai fazer como se a gente estivesse andando na rua. Nós vamos fazer uma rua, né? Vamos fazer um carro, vamos fazer aquilo que geralmente a gente vê no trânsito, né? E para evitar que quem faz, né, coisas erradas continue fazendo, né? Como correr atrás de ônibus e atravessar a rua de qualquer jeito. Esse filme pode servir para várias matérias, para todos os conteúdos que tem dentro da escola que a gente trabalha. Poderia trabalhar, por exemplo, geografia e história, a parte de moradia. Poderia trabalhar também o corpo humano na parte de ciências. A criança estava fazendo a faixa de pedestres, o carro,
A rua! Eu tava passando com o carro, o guarda mandou parar, depois o guarda mandou seguir, depois quando foi o semáforo vermelho, disse é pra mim parar. Quando foi o semáforo amarelo, é pra prestar atenção. O sinal verde, na hora que eu tiver destampado, é pra passar. Os vídeos, eles são uma fonte de conhecimento importantíssimo para nós. E eles nos ajudam, né, nos auxiliam a fazer um bom trabalho. As nossas aulas ficam mais interessantes e com isso as nossas crianças têm uma consciência mais crítica, tornam-se seres mais pensantes e, consequentemente, as nossas aulas ficam muito mais alegres, muito mais dinâmicas. Às vezes eu estou explicando alguma coisa dentro da sala e eles voltam lá no filme de novo. E aí sempre tem uma coisa a acrescentar, o filme está sempre ali envolvido. Quando eles assistem o filme, sempre tem o assunto dentro da sala. É muito mais enriquecedor, porque eles veem a imagem, eles têm condições de trabalhar em cima da imagem. Eles podem perguntar, eles podem explorar aquela imagem. Quando você dá uma aula sem vídeo, você passa o que você sabe da matéria, você só passa a sua visão, né? Quando você põe um vídeo, o menino pode formar a visão dele. Quarta série, nós vamos hoje assistir 2 fitas. Uma que fala da biodiversidade. O que quer dizer biodiversidade? Bio, vida, tá? Diversidade. O que quer dizer? Variedade. Variedade das espécies animais e vegetais existentes no nosso planeta. Tá? Então é sobre isso que nós vamos ver. O meu objetivo é levar com que as nossas crianças tenham uma visão ampla, né, do que está acontecendo com a nossa natureza, com o meio ambiente. Então, a partir do momento que ela entenda essa valorização, né, consequentemente, ela vai valorizar o meio onde ela vive. Milhões e milhões de espécies animais e vegetais vivem e dão vida ao planeta. Mas enquanto nos ecossistemas temperados do hemisfério norte, o número de espécies é reduzido, uma verdadeira explosão de formas vivas colore as florestas tropicais, que são justamente os ecossistemas mais ameaçados do planeta. Nós trabalhamos usando a interdisciplinaridade e vimos a necessidade de fazer esse trabalho. Então nós selecionamos fitas, na qual nós trabalhamos hoje, né, que foi a biodiversidade e o homenzinho. Partindo daí, para as crianças notarem a necessidade da preservação do meio ambiente. Bom, nós já assistimos uma fita que fala da biodiversidade, né? E agora nós vamos assistir tipo um desenho animado, tá? Onde mostra também uma devastação da natureza que vocês vão poder observar assistindo a fita Homenzinhos. Isso tudo, nas 2 fitas, tem um ponto-chave, né? Quem é o causador disso tudo que está acontecendo? O homem. Por que o homem? Porque ele planta as coisas, mas ele também tem que saber que ele depende das coisas que ele planta, que existe na natureza, mas os animais dependem mais ainda. Eu acho que o homem não devia fazer, assim, estragar o meio ambiente onde ele vive, porque se ele está estragando o meio ambiente, ele está fazendo não só mal para ele, mas para os animais, porque o habitat natural mesmo é a terra. Eu acho que o homem devia valorizar o que ele ainda tem, preservar para ele viver melhor, não só ele, como os animais também. Porque todos nós precisamos do ar e também dos rios limpos, porque sem o ar e a água nós não podemos sobreviver. Então, a chave disso tudo, o que nós temos que fazer? Valorizar o quê? O meio ambiente, valorizar o que nós temos, né? Valorizar a água, o chão que nós pisamos, valorizar tudo, o ar que nós respiramos, porque nós dependemos disso aí. Então, já que nós sabemos dessa valorização que nós temos que ter, dessa consciência que nós temos que ter de preservar, nós vamos começar hoje a fazer as nossas aulas práticas, né?
partindo da limpeza do terreno, para que depois nós possamos fazer dali um jardim florido e saber que nós estamos ajudando a preservar o meio ambiente. Vamos juntando. Observamos as áreas que nós poderíamos trabalhar. Vimos que uma área em frente à escola estava sem preservação. Nós pedimos ao prefeito, ele nos cedeu essa área e daí nós começamos a fazer o plantio e, consequentemente, cuidar dessa área que foi doada, né, para que a gente pudesse desenvolver esse trabalho com as nossas crianças. A Secretaria do Meio Ambiente nos forneceu essas mudas e as crianças estão fazendo o plantio, com a ajuda de algumas pessoas que trabalham na prefeitura. Nós estamos plantando para podermos ter um lugar onde a gente vir e no futuro a gente falar, olha, aquilo ali, a quarta série foi o que fez. Nós estamos plantando para o futuro. Porque tem muitos lugares que não tem isso, que não tem pelo menos um jardim. Então eles, que na reserva eles cortam e não plantam outra coisa. Agora não, nós cortamos as árvores e aqui no lugar delas estamos plantando uma outra coisa que pode dar vida aos outros animais. Aqui vão viver, nessas árvores que vão crescer, muitos animais, como pássaros, né? Borboletas vão vir aqui. Muitos animais vão ter aqui nessa praça, que vai ficar muito bonita, né? E quando nós crescermos, nós vamos ter muito orgulho de dizer para as pessoas que fomos nós que construímos isso aqui, com a ajuda de outras pessoas, nossos professores, e que nós gostamos muito de estar aqui agora. Eu acho que as aulas, quando a gente usa o vídeo, ela torna-se muito mais interessante e mais produtiva. Para que uma aula seja interessante, o professor tem que estar inteirado com a matéria, o professor tem que estar por dentro do que vai trabalhar, para conseguir a atenção dos alunos. Orientar, despertar o lado crítico da criança, né? Fazer com que a criança veja que tem muito mais além de sua casa e de sua escola. Tem um mundo inteiro esperando por ela. E ela tem que saber lidar. Estes exemplos mostram maneiras de planejar aulas com vídeo, explorando os filmes de forma interdisciplinar. Troque a sua experiência com seus colegas e escreva nos relatórios a sua vivência. A capacitação é um processo permanente e inesgotável.